O Bitcoin pode cair para 70 mil dólares de acordo com um grande especialista. E depois das quedas de segunda-feira, muitos esperavam que a recuperação seria forte, mas não é o que aconteceu. Pelo menos até agora, o Bitcoin mostra uma certa fraqueza, embora esteja mais forte do que várias outras criptomoedas que têm derretido nos últimos tempos. Vamos entender o que está acontecendo com o Bitcoin, quais são as maiores probabilidades e quais são as oportunidades que têm surgido no Bitcoin e também em outras moedas. Se você está chegando aqui, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e nenhum conteúdo relevante para aprender a investir melhor, identificar as melhores oportunidades. E antes da gente começar, eu quero te contar e quero te lembrar que nós estamos com as últimas horas, na verdade, de desconto no meu treinamento Dominação Gráfica. É o treinamento mais completo do mercado, com tudo o que eu sei, o que eu conheço sobre investimentos e sobre trade. Esse treinamento aborda todas as estratégias que eu uso para ter sucesso no mercado e vai ter um aumento de preço a partir do sábado. Aproveite, é só escanear o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link aqui na descrição do vídeo para você acessar essa página, ver todas as informações e ter garantia de 7 dias para conhecer o meu treinamento, inclusive onde eu divulgo a minha estratégia Marcy, a estratégia que eu mais uso nos meus investimentos. Dito tudo isso, o que está acontecendo com o Bitcoin? Bom, o Bitcoin caiu fortemente na segunda-feira, teve uma recuperação não muito relevante, e aí vários estão preocupados. Eu vi uma informação hoje bem interessante desse que é um grande especialista e um dos maiores investidores de Bitcoin no mundo, Arthur Hayes. Ele é um dos fundadores de uma corretora e ele já trouxe essa previsão no passado, que o Bitcoin pode cair para 70 mil dólares. Acabou não caindo, só que hoje ele trouxe uma informação que eu achei interessante. Ele fala o seguinte: à medida que o mundo perceber, olha, que a política não mudou tanto assim com o Trump eleito, o preço das criptomoedas deve cair. Essa é uma abordagem diferente do que ele já tinha dito anteriormente. Olha, o analista fundador prevê que o Bitcoin vai cair para uma faixa entre 70 e 75 mil dólares, porque a sociedade e o mercado vão constatar que as mudanças não vêm fácil em um país como os Estados Unidos e que a política americana não mudou tão dramaticamente só porque o Trump foi eleito. Então a tese aqui do Reis é que mesmo com a eleição do Trump, as coisas não vão mudar tanto assim e não vamos ter uma aprovação rápida de criptomoedas, de Bitcoin e da Reserva Nacional de Bitcoin nos Estados Unidos como a gente estava esperando, tá? Segundo Reis, o mercado do cripto está longe de ser uma prioridade na agenda do Trump, especialmente nas primeiras semanas. Então, que não são prioridades do partido no momento, né? Então não é nenhuma prioridade do partido a Reserva Nacional de Bitcoin. Eu achei interessante porque a gente já tinha um pouco essa preocupação e essa hipótese. Será que realmente o Trump vai fazer alguma coisa muito grande com relação a Bitcoin e criptomoedas logo no início do seu mandato? Será que ele não vai esperar um pouco mais? Será que as mudanças não vão demorar mesmo? Não é algo rápido fazer com que a maior economia do planeta, o país mais importante do mundo, crie uma reserva nacional de Bitcoin, uma democracia. Não é com base na canetada, tem que ter estudo, tem que ter aprovação do Congresso. Por isso que eu achei interessante essa abordagem. No entanto, o Reis já fez algumas outras abordagens, algumas outras previsões que não deram certo e que se mostraram totalmente erradas. Uma delas foi sobre a posse do Trump. Ele diz que na posse do Trump, até aqui a matéria, olha, Arthur Hayes prevê queda violenta das criptomoedas na posse do Trump. Era essa a previsão que ele tinha. Olha, essa previsão que ele tinha para a posse do Trump e aconteceu exatamente o contrário. Teve recorde histórico na posse do Trump. Olha aqui. Porém, no dia da posse do Trump, o Bitcoin renovou a sua máxima histórica. Então ele não acerta realmente sempre, mas essa abordagem, se o mercado começar a perceber que o Trump não tem tanta prioridade aí com a Reserva Nacional de Bitcoin, se o mercado perceber que, na verdade, a gente vai ter algum tipo de espera até uma aprovação do Congresso, até um estudo mais aprofundado, a gente pode sim ter uma queda. Será que até 70 mil dólares? Vamos ver sobre isso. Mas antes, eu quero te lembrar que você precisa entrar no meu grupo Dominação... Meu grupo gratuito do Telegram, Dominação Gráfica e Treinamento. Grupo gratuito do Telegram, todos os dias análises gratuitas que você não pode perder, vídeos exclusivos. É só escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link na descrição da live, do vídeo. É o grupo que mais cresce no Brasil, a comunidade que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. Você tem que participar, eu te espero lá. Vamos então ver como que está o Bitcoin neste momento, né? Quais são as movimentações que o Bitcoin tem tido, o que tem acontecido no mercado como um todo. E olha, quando a gente vê a movimentação do mercado, assim, mais no curto prazo, a gente vê que o Bitcoin continua nesse grande caixote, né? Continua um grande caixote de lateralização.
sem que grandes novidades tenham acontecido, sem que grandes mudanças tenham acontecido. Então, tá tudo meio que igual, né? Vou colocar aqui amarelo. Tá tudo meio que igual para o Bitcoin, sem grandes mudanças. Mas eu tenho alguns gráficos que eu selecionei para vocês, que são gráficos interessantes, que eu faço um acompanhamento grande do Bitcoin e que eu quero mostrar o que eu estou enxergando como um possível enfraquecimento agora do Bitcoin, tá? O Bitcoin tem, de certa forma, perdido um pouco da sua força e eu quero mostrar para você. Esse primeiro gráfico, a gente vê exatamente onde veio o preço do Bitcoin na segunda-feira. E foi mais um teste em toda essa região verde. Com cada flecha roxa é um teste nessa região de suporte muito importante dos 90 mil dólares. Perder os 90 mil dólares significaria uma queda com certeza mais relevante para o Bitcoin, tá? E aí, por exemplo, olha, nós temos um triângulo ascendente no Bitcoin. Esse triângulo ele teria maior probabilidade de rompimento para cima. No entanto, tem vários toques aqui na parte de baixo, que seria o suporte, mas muitos toques aqui na parte de cima, em vermelho, que são resistências, tá? E o que está acontecendo agora que não é lá muito positivo? Na segunda-feira veio até aqui embaixo, mas fechou acima. E agora estamos voltando justamente para testar essa região e para perder, eventualmente, o fundo desse triângulo, o que não seria algo muito bom. Um outro ponto, a gente continua tendo muita força vendedora, fazendo com que teve uma martelada, né? O preço corrigiu, subiu nesse mesmo patamar, bateu e voltou uma espécie de topo duplo no diário, não no semanal como muita gente aponta. No diário tem uma espécie aí de fundo duplo, não é exatamente relevante ou exatamente problemático, mas é algo que pode trazer uma correçãozinha maior do Bitcoin. Aqui a coisa começa a ficar interessante. A gente tinha uma linha de tendência, essa linha de tendência ela atuou como resistência várias vezes. Quando rompeu, atuou aqui como suporte, suporte, suporte. E o que está acontecendo no dia de hoje exatamente? O Bitcoin está perigando perder. Está tentando segurar mais uma vez nessa linha de suporte. Não sei se vai dar certo, mas a gente está vendo aí uma probabilidade talvez do preço cair e do preço perder. Então eu quero até aproveitar esse momento para te perguntar, me diga aí nos comentários, você acha que o Bitcoin vai voltar a subir ou que ele vai ter uma grande queda e uma grande correção? Me diga aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião, qual que é a sua visão sobre tudo o que está acontecendo no Bitcoin. Um outro gráfico interessante é esse aqui, que a gente vê desde aqui na escala logarítmica, a gente vê lá desde trás, que eu já mostrei para vocês em outro momento, como essa resistência, uma resistência histórica lá de 2021, colocando também pressão vendedora no Bitcoin, sem que tenha conseguido superar, tá? Então o Bitcoin não conseguiu superar ainda essa região e, na verdade, é uma grande resistência que tem que ser superada. E um outro ponto é aquela mesma linha que a gente tinha desenhado, mas a gente vê aqui, vou até tirar, a gente vê aqui a questão da retração de Fibonacci. Do início dessa alta, em 13 de janeiro, o Bitcoin subiu e devolveu quase todo o movimento. Então, este topo aqui arredondado mostra também o enfraquecimento da força compradora. Nossos canais, uma outra análise, então eu estou trazendo todas as análises que eu tenho monitorado. Nossos canais paralelos, a gente vê como esses canais atuaram como resistência aqui em cima, depois a metade do canal atuou como resistência, tinha atuado como suporte antes, a parte de baixo desses canais atuou como suporte e estamos perdendo a parte de baixo do canal. Temos um suporte muito importante aqui, temos o preço do Bitcoin fraquejando e vamos ver se vamos buscar novamente esse suporte nos 88 mil dólares, que também vai limpar muita gente no mercado e pode trazer algumas oportunidades interessantes de compra, tá? Aqui são mais alguns pontos de confluência e esse é um outro ponto de confluência interessante. Essa é uma linha parecida com a anterior que eu mostrei para vocês. Onde estava ela? Parecida com essa daqui, que foi analisada por volta dos 100 mil dólares, só que é uma linha muito abaixo. Foi a linha lá dos 80 e poucos mil dólares. Depois de uma grande dificuldade de rompimento, essa linha foi testada muitas e muitas vezes como suporte, o preço explodiu, talvez não o suficiente. Será que vai voltar para cá? Onde que está essa linha no momento? Essa linha está aqui nos 84 mil dólares. Então, um outro ponto relevante para a gente acompanhar, para você ver que, de acordo com vários espectros, o Bitcoin está com uma força compradora meio fraca, né? Não está com um grande ímpeto comprador. Tudo pode mudar. Não tem nada de muito preocupante acontecendo. Mas a força compradora não está muito relevante. Inclusive, quando a gente olha para o gráfico das liquidações, a gente vê que tem espaço para buscar mais, olha só, tem espaço, na minha visão, para buscar mais liquidações
na parte de baixo antes de voltar a subir. Tem uma parte grande aqui, ó, abaixo dos 95, perto dos 90, tem bastante liquidação aí para acontecer, para só depois buscar essa parte de cima por volta dos 105 mil dólares. E se a gente tirar um pouco o tempo gráfico, colocar o tempo gráfico de um mês, por exemplo, para a gente ver lá o recorde histórico por volta dos 109 mil dólares, a gente já vê que tem outra configuração, outras possibilidades também de movimentação. Olha aqui que interessante, como tem bastante movimentação relevante, bastante liquidação, né, que pode acontecer. Deixa eu tirar isso aqui, fica sempre atrapalhando a gente. Às vezes ele trava bastante. Tem uma liquidação importante aqui abaixo dos 90 mil dólares, coincidindo com os 88, quando veio aqui atrás. E depois muita liquidação aqui, olha, por parte do perto do recorde histórico. Todo mundo aqui que entrou shortado, se o preço subir fortemente, vai ser liquidado. Então a gente viu muita liquidação de long aqui atrás. Nessa semana, na segunda-feira, muita liquidação, talvez uma das maiores liquidações da história, como nós vimos, mas tem muita liquidação para acontecer aqui em cima. Toda essa parte de pessoas em short podem ser fortemente liquidadas. Então eu olharia para essa oportunidade realmente, olharia para essas possíveis entradas, esses possíveis cenários que podem nos trazer uma oportunidade inicialmente de uma queda. Então, inicialmente uma queda para capturar essa liquidez por volta dos 95, eventualmente por volta dos 90 mil dólares. Completada essa liquidação, aí o preço pode subir fortemente para liquidar todo mundo que está aqui em cima shortado. E isso faz bastante sentido quando a gente vê realmente o patamar atual do Bitcoin. Porque o Bitcoin ele está acima das médias, né? Então está acima das médias diárias principais, mas está fraquejando na média de 50 dias. Não conseguiu passar pela média de 50 dias. O que abre aqui uma maior probabilidade para voltar a testar esse fundo da segunda-feira. Então, essa região aqui da segunda-feira e anteriormente dos 88 mil dólares é uma região importante. E aliado a isso, a gente tem, eu coloquei hoje mais cedo, deixa eu ver, média móvel, moving average. A média móvel de 20 semanas, que historicamente, vou colocar aqui 20, e vamos colocar aqui numa cor, pode ser a cor branca. Historicamente, a média móvel de 20 semanas, ela é um patamar de suporte muito relevante para o preço do Bitcoin. E onde que ela está atualmente? A média móvel de 20 semanas está aqui nos 87 mil dólares. Então a gente tem uma probabilidade realmente interessante de retestar essa região, voltar aqui para esse fundo, eventualmente tocar na média de 20 semanas que não é tocada há bastante tempo. Ela não é tocada aqui desde 7 de outubro, então a gente está falando de 5 meses, né? Novembro, dezembro, janeiro, 4 meses. 4 meses sem ser tocada a média de 20 semanas, com um ponto interessante. Mas Bernardo, assim, onde que você entraria comprado no Bitcoin? Traço a retração de Fibonacci aqui de baixo e vejo que as maiores oportunidades de entrada do Bitcoin, na minha opinião, vamos ver se está na escala regular, estão aqui, ó. Só tirar, ver se está aqui. As maiores oportunidades de entrada para mim no Bitcoin estão neste retângulo roxo, tá? Entre 93 mil dólares e 83 mil dólares. Então eu tenho ordens escalonadas, algumas foram ativadas, mas eu já saí num trade positivo. Mas se cair mais, eu tenho várias ordens escalonadas nessa região. Então o preço subiu muito, faz uma lateralização, busca por essa liquidez e depois volta a subir com maior probabilidade, tá? Enquanto isso, não tem nada de muito relevante. Isso aqui continua sendo, na minha opinião, uma bandeirinha. Preço subiu, lateraliza um pouco para fazer sua próxima movimentação. E ao fazer a sua próxima movimentação, a gente pode especular aqui, duplicando a bandeira, tendo um alvo por volta dos 140 mil dólares. Ou seja, está tudo muito interessante para o Bitcoin, está acima das médias mais importantes. É uma questão de consolidação, é uma questão daqui a pouco voltar a subir, na minha visão. Tá bom? Falamos aqui muito sobre Bitcoin. Quando a gente olha a dominância do Bitcoin, a gente vê que ela continua subindo. Então a dominância do Bitcoin está acima de 60%, que eu dizia ser a maior probabilidade. E ela continua subindo. Ela tem uma possibilidade de voltar aqui para os 64% ou mesmo buscar níveis superiores. E isso a gente vê a própria performance do Ethereum, por exemplo. O Ethereum continua fraco. Então o Ethereum teve aí uma recuperação importante, né? Porque ele recuperou em um dia só, na segunda-feira, teve uma alta aí de 34%, mas não conseguiu continuar essa alta por enquanto. Então, maior probabilidade de voltar para essa região aqui, caso não entre uma força compradora importante e retestar este fundo, que seria um patamar bem relevante, inclusive, em termos de retomada da alta. Solana. A gente vai ver todas as moedas mais ou menos assim, olha. Solana já está chegando mais embaixo ainda, tá? Está mais fraca que o Ethereum nesse momento. XRP deu uma entrada importante
que a gente está observando, mas as maiores entradas, na minha opinião, para colocar isso em escala logarítmica, as maiores oportunidades, na minha opinião, para a XRP estão abaixo de 1,49. Chegando nessa região, para mim é muita oportunidade interessante de compra, tá? SUI, ela perdeu aqui algumas médias importantes. Então eu tinha feito uns trades, um saiu no prejuízo, outro eu consegui entrar exatamente aqui na média de 200 dias. Se eu colocar a média de 200, você vai ver como veio exatamente aqui e conseguiu recuperar, sair no positivo, compensei a perda. Não teve ainda a continuação de alta, estão todas seguindo muito o Bitcoin, tá? Dodge, se a gente olhar... Dodge é uma que eu comprei e que eu vou segurar. Por quê? Porque está num padrão de possível cup and handle, tá? Se a gente olhar aqui Dodge historicamente... Cadê? Eu tinha até desenhado isso. Acho que é no semanal. Aqui. No semanal. Dodge está num padrão de possível cup and handle, tá? Então eu fiz entradas aqui em Dodge, níveis interessantes, mas vou segurar, não vendi ainda, acreditando que posso fazer um grande cup and handle. Os outros estão todos muito fracos, tá? Então AVE está fraco, teve uma queda, não teve grande continuação, não conseguiu voltar para os seus níveis anteriores, continua caindo. A VAX mais fraca ainda, tá? A VAX mais fraca ainda, também tentando voltar para esse patamar. E vai ser tudo muito parecido. Voltando aqui para o Bitcoin, se o Bitcoin está tentando voltar para retestar essa região, sem conseguir a continuação da alta até agora, todas as outras moedas vão de alguma forma acompanhar o Bitcoin, inclusive porque a dominância está subindo. Então o Bitcoin está mais forte que as outras moedas. Tá, Bernardo, mas e trades mais no curto prazo? Para todas as moedas, se você quiser arriscar, eu prefiro ficar um pouquinho de fora, esperando pela decisão do Bitcoin, para ver se o Bitcoin vai segurar neste fundo ou não. Mas para quem quiser buscar oportunidades, retração de Fibonacci do fundo da segunda-feira, escala regular, compras entre 38% e 61% de Fibonacci, entre 98 mil dólares, entre 98 mil dólares e 95 mil dólares são pontos interessantes que você pode considerar como investimento no Bitcoin e pode fazer o mesmo para as outras criptomoedas, todas vão acabar seguindo o mesmo padrão e a mesma configuração. Lembrando também que a gente está buscando por um fundo ascendente, então o 4 horas não conseguiu fazer pivô de alta, tá? Acabou fazendo fundos mais baixos, então a gente está olhando também para o 12 horas, por exemplo, que está tentando fazer um fundo mais alto no 12 horas, para continuar essa movimentação de alta. Mas quando a gente não vê um fundo mais alto no 4 horas, um pivô de alta no 4 horas, a probabilidade fica um pouco mais apertada e o risco de quedas aumenta. Portanto, para a gente ter uma confirmação maior, é importante primeiro ver os pivôs nos tempos menores. Então, por exemplo, no tempo gráfico de 1 hora. No de 1 hora, a gente fez aqui topo, fundo quer dizer topo, fundo mais alto, fez o pivô, só que não continuou a alta. Então, se não continuou a alta, a gente invalida esse pivô em tempos maiores, fica um alerta. 4 horas, fundo, topo, tá tentando buscar para um fundo mais alto, mas aqui tentou fazer um fundo, não deu, fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Mostra o enfraquecimento. A gente quer, idealmente, faz o pivô de alta no tempo gráfico menor e faz o pivô de alta no tempo gráfico maior. Isso não aconteceu. Então, é um sinal de certo alerta, tá? É um sinal amarelo para a gente acompanhar. Dito tudo isso, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu mudar aqui só os meus gráficos para a gente ver algumas moedas que a gente acompanha, que a gente tem acompanhado. Então eu tenho parte que é fundo escuro, fundo... Cadê? Falei hoje também mais cedo sobre Virtual. E só um aviso que eu acabei não mencionando anteriormente, que várias das minhas análises eu faço na Quantifury, porque a Quantifury é a nossa corretora parceira, me dá o trade envio de graça. Então, quando você acessa aqui a Quantifury, eu consigo colocar, eu procuro pela moeda, então estou aqui na Quantifury, tá? Estou aqui na Home. Eu procuro pela moeda, coloco aqui, por exemplo, Ethereum. Ao colocar em Ethereum, eu só removi o gráfico, preciso adicionar o gráfico novamente. Então eu coloquei aqui em Ethereum, quando eu vejo aqui o gráfico, eu posso modular isso, posso aumentar o tamanho ou reduzir. E quando eu clico aqui, neste botão, olha, exatamente nesse botão de expandir, nesse botão de expansão, eu clico aqui e aí eu tenho acesso ao trade envio dentro da Quantifury, exatamente de graça, tá? Sem pagar absolutamente nada, o que é super importante e vale muito a pena realmente como uma ferramenta de análise gráfica, numa ferramenta que é a melhor do mundo,
mas é muito cara. Então você consegue aqui acessar dentro da Quantifury de forma totalmente gratuita, aqui todas as ferramentas do TradingView, os indicadores que eu posso colocar e tudo mais. Então, por meio da Quantifury, você tem muitas vantagens, é a nossa corretora parceira. Além do TradingView de graça, principalmente, você tem taxa zero em todos os investimentos, todas as negociações, seja taxa de zero no trade, seja taxa zero em spread, seja taxa zero em alavancagem. E mais importante do que tudo isso é a proposta da Quantifury ser transparente. Ela não prejudica o usuário ou o investidor como outras corretoras. E além de tudo isso, você ainda tem uma recompensa de até $250, até R$1.500 ao abrir conta na Quantifury com o meu link. É só escanear o QR Code que está aparecendo aqui ou clicar no primeiro link na descrição do vídeo. Você coloca o código Bernardo, senão você não ganha recompensa e você tem que depositar $50 ou equivalente, trazer em moedas de outra corretora, de outra carteira, $50 para ativar a sua conta e esse $50 tem que ficar na corretora pelo menos 30 dias para você ganhar a sua recompensa. Não tem por que não usar a Quantifury, tá bom? Então, voltando aqui para as nossas análises, Virtual, vindo exatamente no que eu mencionei, entre 1,74 e 0,91, como regiões interessantes de compra, tá? Então, está exatamente na região que eu tinha mencionado anteriormente. Vista bateu aí no fundo da região interessante de compra, também uma oportunidade para quem acredita no projeto, só agora, né? Então, essa é a importância de você entender sobre Fibonacci e sobre o mercado. Eu esperei Vista cair 82% para fazer minha primeira compra. Não tinha por que comprar antes, sem uma relação interessante risco-retorno. ENA, que vocês sempre perguntam também. ENA furou, inclusive, uma região interessante de compra, mostrando enfraquecimento, tá? Eu fiz algumas entradas aqui, porque é um projeto interessante, mas essa perda dessa região de compra não é muito benéfica. Vamos ver como vai se desenvolver. Pendle chegou perto aqui, na verdade, da minha entrada, eu já tinha feito entradas, estou um pouco no negativo em Pendle, mas acreditando numa recuperação, acreditando que Pendle possa se recuperar, mas de outras várias moedas a gente conseguiu fazer entradas muito boas, tá? Vamos ver aqui algumas outras. Ondo. Vamos ver como que está a situação de Ondo. Cadê você, Ondo? Vamos ver Ondo. Ondo é uma que tem tido uma recuperação importante. E eu vejo alvos relevantes para Ondo. Então veio exatamente aqui na região que eu mencionava como compra interessante. Ondo é uma que eu comprei e a gente já está surfando. Chegou a bater uma alta aqui mais de 40% nos últimos dias. Então Ondo foi uma entrada bem importante que a gente fez, considerando que tem sim potencial de continuação, tá bom? Bom, falamos aqui sobre as principais moedas, principais projetos, principais pontos para acompanhar. Quero saber de você, me diga aí nos comentários que eu perguntei. Você acha que o Bitcoin vai continuar em alta ou vai virar para queda? Me diga aí a sua visão. Faz tudo o que eu também te perguntei e te indiquei, né? Entre no treinamento Dominação Gráfica, últimas horas, só até amanhã, no final do dia, para você comprar com preço reduzido o meu treinamento Dominação Gráfica, 7 dias de garantia. É o conteúdo mais completo sobre análise gráfica, sobre trade, sobre investimentos que eu conheço. Tudo o que eu sei sobre investimentos eu ensino aqui no treinamento Dominação Gráfica, tá? São muitos módulos, minha estratégia Marci, temos módulos bônus, conteúdos imperdíveis, vale muito a pena, não tem por que você ficar de fora, é só clicar aí no link para você conhecer, garantia de 7 dias. Entre também no grupo do Telegram, link aqui embaixo, o grupo que mais cresce no Brasil, todos os dias análises gratuitas sobre Bitcoin e criptomoedas, e abra sua conta na Quantifury. É só escanear o QR Code que está aparecendo, deposite $50 ou equivalente em criptomoedas, coloque o código Bernardo, senão você não ganha recompensa, e aí você vai ter uma recompensa de até $250 em Bitcoin, até R$1.500 em Bitcoin. Maior recompensa do mundo cripto e a melhor corretora, taxa zero, para você confiar e para você fazer seus investimentos. Muito obrigado, deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum novo vídeo, nenhum aviso importante e nos vemos na próxima. Amanhã tem live de relatório de empregos dos Estados Unidos às 9h30 da manhã. Muito obrigado e tchau!